Vamos continuar então com o livro do Cortella? Não nascemos prontos? E aí, como é que estamos? Se tu não me conhece, eu sou o Taina Burguês, esse aqui é o Universidade, o canal que vai falar de tudo sobre o cotidiano dos universitários. Se tu ainda não é inscrito, peço para tu te inscrever e curtir aí, é bem rapidinho, de graça e ajuda demais o projeto. Memória fugaz, história veloz. Nesse capítulo, então, ele vai falar de que as notícias estão tão rápidas, a gente está vivendo num momento tão acelerado, né, tão dinâmico, um ritmo tão intenso que as notícias chegam na gente, a gente não tem tempo de processá-las direito e, pum, já chega outra notícia. Abre aspas. Fatos que nos atingiram fortemente, acontecimentos que nos abalaram, relatos que nos emocionaram ou situações que nos inquietaram, desaparecem das nossas lembranças antes mesmo que os tenhamos podido compreender melhor. Isso acaba também criando na gente a banalização de coisas terríveis, como pessoas que se foram, por exemplo, com essa crise que a gente está hoje. Olha esses números aí. Chega a ter dias que são 1.900, né? Pessoas brasileiros, só brasileiros, que se vão, e isso aí, se tu pensar um tempo atrás, botiquins, aviões, né, queda de aviões, isso nos chocava, e eram números bem menores. E agora é todos os dias 500, outro dia vai lá, quando o dia está muito tranquilo é 200 e pouco, 300, e tem dias aí que é 900 mil e poucos. Então, assustador essa questão de que realmente esse livro foi lançado há uns anos atrás. Vou ver aqui o ano, digo para vocês agora certinho. É aqui, ó, 2016. 2016 esse livro aqui. Então, quer dizer, né, tem tudo a ver com o momento que a gente tá, e foi lançado em 2016. Cortella, né? E realmente é assustador isso aí. Eu converso com amigos assim que... Poxa, me lembro a primeira vez que quando na Itália foi uma coisa perto de 900, o terror que foi, assim, psicológico, pensando, poxa, cara, e como é que pode, cara, 900 e agora, não sei, cara, não sei como é que pode, mas parece que a gente não tá se apavorando mais e o pessoal às vezes não leva a sério também. Mas continuando aqui, ele vai falar que as notícias tinham um tempo de validade maior, então sente como se as notícias estivessem chegando, como é que ele fala, com um prazo de validade já vencido. Então chegou, já chegou outra. Então tu vai te apavorar, já nem te apavora, já vem outra que vai te apavorar mais ainda, e se tu levar um dia para receber essa notícia, quando vai ver com alguém já é velha essa notícia. O ritmo, então, ele segue nessa mesma pegada, falando do ritmo super acelerado que a gente está vivendo hoje. Então ele fala de acontecimentos, né? Morte de presidente, renúncia, impeachment, primeiro impeachment, desastre dos Mamonas Assassinas, e como o clone da ovelha Dolly, e como isso tudo já foi, e como isso é impressionante, mas como que a gente já esqueceu disso aí. Esqueceu, não é esqueceu. A gente lembra o que aconteceu, mas não, isso nos impactou muito, a gente lembrava tudo assim, coisa e data, muitas vezes a gente não lembra, vai lembrar o ano, talvez a década ali, e não vai lembrar mais, de coisas que marcaram muito, né? Próximo capítulo, nada do que é humano me é estranho, e aí ele põe de novo o ponto de interrogação. Aí ele coloca aqui que a filha do Karl Marx estava fazendo umas perguntas para ele, assim, e aí ela perguntou para ele uma máxima que ele gostasse, e ele deu essa: nada do que é humano me é estranho. Em qual sentido isso? Assim, tipo, de fraternidade, né? Uma fraternidade coletiva. Nada do que é humano pode me ser estranho, deve me ser estranho. Somos todos irmãos, somos todos humanos. Bem distante aí, ele coloca desse pensamento coletivo hoje de que cada um por si, Deus por todos. Em outro momento ele fala cada um por si, qual Deus por todos? E quem pariu o Mateus que o embale. Ainda fiz algumas anotações aqui, mas que ele fala assim, mas que estranhamos sim, e a gente tem mais sentimento de afastamento, mais repulsa por coisas que são humanas às vezes do que coisas que são de outros animais, de outros mamíferos. Por exemplo, quando a gente se depara com fezes humanas, a reação é bem mais assustadora, é bem mais de nojo do que quando são fezes de gatos ou cachorro, por exemplo. A gente estranha mais, a gente finge que não existe
uma pessoa abandonada na rua do que um gato, um cachorro abandonado. Então ele vai de encontro, né, a essa máxima que o Karl Marx defendeu e fala que estranhamos o humano sim, estranhamos mendigos, doentes crônicos e menores abandonados. E sabe, cara, que esse tempo eu tava passando na rua, faz uns anos já isso, e eu percebi de quanto que a gente não olha para as pessoas da rua, assim, as pessoas, os mendigos mesmo, os pedintes, né? Isso me chamou a atenção porque tinha um rapaz lá fazendo malabarismo e quando terminou, ele falou assim, olhem pra mim, gente, vamos lá, aplaudam, podem aplaudir, não tem problema, não paga nada pra aplaudir, sabe? Aí gera esse constrangimento e me fez pensar sobre, e dali pra frente eu passei a olhar pra eles assim, me marcou de certa forma. Então eu olho, porque não, por que não, né? Mas que estranho, né? Essa coisa a gente não olhar. Normalmente não olha, como se não existisse, ou até alguém que está dormindo ali na rua, mas se fosse um cachorro, olharia, sim, se fosse um gato também. Que estranho isso. Então, sabe, eu acho que eu vou concordar com o Cortella aí, o que é humano nos estranha, sim, muito mais do que o que é de outros mamíferos. E é um sentimento diferente, assim, e claro que eu vou de encontro a esse sentimento agora, porque eu já bati de frente, né, com essa minha reação, já trouxe pra fora, né, pro consciente, essa coisa que fica no subconsciente, de que, cara, não tô olhando, eu passei, não sei que rosto era, que cabelo que tinha, muitas vezes eu não sei se é homem, se é mulher, nada, não sei que roupa tava, não sei nada, porque eu não olhei pra pessoa, sabe, e é uma pessoa. Então eu acho, cara, que a gente sente no ombro o peso, a culpa da desigualdade social. E a gente fica com vergonha, a gente se sente culpado, né, envergonhado por essa situação, por essa desigualdade, sente-se culpado por essa desigualdade e finge que não existe, finge que ela não está ali, finge que não está acontecendo. Eu vejo assim num primeiro momento, posso pensar mais e mais para frente discordar disso, trazer aqui, mas no momento eu penso assim, tipo, uma forma de defesa, né? Uma forma de defesa. Fingir que não existe, sabe? Defesa do subconsciente. Por quê? Porque tá sentindo alguma culpa ali, tá sentindo desconforto com essa desigualdade social gritante, gigantesca. Porque tu pode argumentar assim, mas é pra não me assaltar. Mas se o cara tiver que te assaltar e quiser te assaltar, não vai ser tu olhar mais ou menos pra ele que vai impedir ele disso, né? Não é por isso. E aquela pessoa que tá naquela situação provavelmente não vai te assaltar. E às vezes tá longe de ti, tá no chão, não é isso. Esse argumento eu já dei pra mim mesmo, só que não cola. Não cola mais pra mim, não cola. Não é isso. Eu fico mais com essa opção de que é um sentimento de culpa por desigualdade social, pelo o peso do capitalismo, né? O capitalismo traz nele essa obrigatoriedade de que exista um muito pobre para poder existir um muito rico, né? O capitalismo é complexo. O comunismo, para mim, mais como uma utopia que é intangível pelo egoísmo humano. Então, ela requer a ausência de egoísmo humano. Então, para mim, um sonho impossível, uma coisa inatingível, intocável, né? E o capitalismo carregado com essa crueldade da desigualdade. Então, acho que é um pouco disso que o Cortella nos leva a refletir nesses 2 capítulos aqui. Unir todas as diversidades de opiniões num só canal para dialogar é coisa de sonhador, mas eu não tô sozinho. E vem ser mais um sonhador. Respeita a tua opinião e não te cala. Dialoga.